Olá, estudante, seja bem-vindo ao curso de inspeção de equipamentos. Vamos dar a você algumas dicas para que tenha um melhor aproveitamento e desempenho nos seus estudos. Para estudar, escolha um local calmo e silencioso onde você não seja interrompido. Baixe a apostila da Trinaend sobre essa disciplina e faça uma leitura cuidadosa ou assista a nossas aulas. A apostila Trinaend é uma transcrição de nossas aulas. Consulte os outros materiais de apoio disponibilizados para esta disciplina. Depois de estudar o material didático disponibilizado, teste os seus conhecimentos fazendo exercícios. Todos os exercícios foram elaborados com base em nossas aulas. Após fazer os exercícios, faça sua prova se essa já estiver disponibilizada e você já estiver bem preparado. Lembramos que cada disciplina tem uma quantidade mínima de dias para ser cursada antes de fazer a sua prova. Consulte no quadro de acompanhamento do seu progresso neste curso a quantidade mínima de dias de estudo desta disciplina. Introdução. Se você já teve algum tipo de fratura óssea ou pegou uma gripe mais forte, certamente o médico deve ter solicitado uma radiografia da área afetada, para fazer um diagnóstico do seu problema. Realizada a radiografia, é provável que você tenha observado, junto com o médico, o resultado, apresentado numa chapa radiográfica semelhante ao negativo de uma fotografia. Pelas diferenças de tonalidade na chapa, ele percebeu várias coisas e até comentou com você, e deve ter ficado meio desconfiado, pois não viu quase nada ou nada do que ele apontou. A interpretação da radiografia requer conhecimento especializado e prática. Na indústria, usa-se mesmo tipo de exame, com o mesmo produto final para análise, a chapa radiográfica, para detectar descontinuidades em materiais. É a radiografia industrial mais um tipo de ensaio não destrutivo que você vai começar a estudar nesta aula. Mas há um aspecto muito importante. A radiografia industrial trabalha com doses de radiação cerca de 10 vezes maiores que as usuais nos ensaios de radiografia clínica. Por aí você já pode imaginar que a segurança é um dos fatores fundamentais na realização deste ensaio. Só pode agir com segurança quem conhece o assunto. Por isso, vamos começar pelo estudo de alguns conceitos básicos necessários à compreensão dos ensaios por radiografia, como em que consiste esse ensaio e qual a sua importância, como surgiu, quais os tipos de radiação utilizados, suas características e modos de obtenção. Ensaio por radiografia. Na radiografia industrial, utilizamos o mesmo princípio da radiografia clínica. Coloca-se o material a ser ensaiado entre uma fonte emissora de radiação e um filme. Uma parte dos raios emitidos é absorvida pelo material e a outra parte irá atravessá-lo, sensibilizando o filme e produzindo nele uma imagem do material ensaiado. Após a revelação, temos uma chapa radiográfica para ser analisada e interpretada por um técnico especializado. Por que radiografar? Imagine as seguintes situações: um gasoduto transportando gás combustível a alta pressão entre refinarias ou mesmo entre equipamentos dentro da refinaria. Ou uma caldeira fornecendo vapor a alta pressão em uma indústria ou hospital. Estes produtos simplesmente não podem falhar e, portanto, não podem ter defeitos. Mas a construção dos gasodutos, caldeiras, oleodutos, etc., é feita basicamente com chapas de aço e solda. Se uma solda não estiver adequada, não suportará a pressão e apresentará vazamentos, podendo provocar acidentes com consequências terríveis. A explosão de uma caldeira, por exemplo, pode fazer desaparecer o prédio onde ela está instalada e tudo mais que estiver na vizinhança.
Para evitar acidentes, precisamos ter certeza de que não há defeitos nesses produtos. Por isso, realizamos ensaios não destrutivos. Nos casos citados, a radiografia é bastante utilizada. Os cordões de solda são totalmente radiografados. Tudo começou por acaso. Em 1895, quando o professor William K. Roentgen pesquisava a fluorescência causada por raios catódicos numa folha de papel recoberta com uma película de sal de bário, ele acidentalmente esqueceu de retirar uma caixa de papelão preto que protegia a ampola de raios catódicos. Ficou surpreso ao perceber que, mesmo assim, ocorria fluorescência na película de sal de bário. Raios catódicos são feixes de elétrons que partem do cátodo, polo negativo, acelerados a alta velocidade por uma fonte externa de alta tensão em direção ao alvo, o anodo, polo positivo. Roentgen concluiu que algum tipo de raio, desconhecido até então, ultrapassava a caixa de papelão atingindo o papel. Ou seja, além dos raios catódicos, a ampola emitia outro tipo de raio. Por ser um raio desconhecido, Roentgen resolveu chamá-lo de raio-X. A descoberta dos raios-X foi de grande auxílio para diversas pesquisas. Alguns meses mais tarde, outros cientistas divulgaram suas descobertas. Henri Becquerel, Pierre e Marie Curie constataram a emissão de raios semelhantes aos raios-X por metais pesados como urânio, polônio e o rádio, surgindo daí a denominação radioatividade, que não passa de emissão espontânea de reação por elementos químicos naturais ou artificiais. Nos anos que seguiram, diversos experimentos nucleares levaram à descoberta do raio gama. Esta descoberta deu origem à gammagrafia, inspeção por meio de raios gama. Nos ensaios por radiografia industrial, utilizamos dois tipos de radiação, o raio-X e o raio gama. Um pouco de onda. Os raios-X e os raios gama, assim como a luz, são formas de radiação eletromagnética de natureza ondulatória, isto é, propagam-se em forma de ondas. Possuem alta frequência e, portanto, pequeno comprimento de onda. O comprimento de onda desses raios é menor que o da luz visível dos raios ultravioleta e infravermelhos. Merece destaque o fato de que os raios X e gama podem atravessar corpos opacos como metais e concreto, enquanto a luz visível atravessa apenas materiais translúcidos, como o vidro transparente e a água limpa, por exemplo. A quantidade de radiação que atravessa a peça é variável e depende da espessura e densidade do material naquele ponto. Depende também da frequência da radiação. Quanto maior a frequência, maior sua capacidade de penetrar e atravessar os materiais. Essa variação de radiação que atravessa a peça é captada e registrada em filme radiográfico que, após a revelação, mostra uma imagem da peça com regiões claras referentes às maiores espessuras e escuras referentes às menores espessuras. As principais propriedades das radiações X e gama são: propagam-se em linha reta, à velocidade da luz, produzem luz em substâncias fluorescentes, provocam o escurecimento de filmes fotográficos, tornam o ar e os outros gases condutores de eletricidade, são mais absorvidas pelos elementos pesados, não são desviadas por campos magnéticos, possuem vários comprimentos de onda e causam danos às células do corpo humano e modificações genéticas. Geração dos raios-X. Você deve estar lembrado de que o átomo é constituído do núcleo com seus prótons e nêutrons, mais a eletrosfera com seus elétrons. Os raios-X são gerados ao se acelerar, por meio de uma fonte externa de energia, os elétrons de um cátodo.
Esses elétrons saem em alta velocidade em direção ao anodo. Ao colidirem com o anodo, esses elétrons penetram na eletrosfera do material do anodo, causando sua instabilidade, com grande liberação de calor e de ondas eletromagnéticas, os raios X. Um dispositivo usado para gerar raios X é o tubo de Collie, que nada mais é do que um tubo de raios catódicos modificado. Consiste numa ampola de vidro com alto vácuo que contém um cátodo feito de um filamento aquecido e um anodo feito de metal duro, com alto ponto de fusão, no caso tungstênio. As tensões utilizadas na produção de raios X são da ordem de 80.000 a 500.000 volts. A intensidade dos raios X é determinada pela corrente elétrica que passa pelo filamento. Quanto maior a intensidade da corrente, maior o aquecimento do filamento e maior o número de elétrons que se libera. Devido ao aquecimento causado no alvo, o anodo, pelo bombardeamento de elétrons, é necessário refrigerá-lo por aleta ou circulação de água. O poder de penetração dos raios X é tanto maior quanto menor for o seu comprimento de onda, que é função da tensão que acelera os elétrons do filamento para o alvo. Geração dos raios gama. Como já vimos, o núcleo atômico é formado por partículas chamadas prótons e nêutrons. Os elementos químicos são definidos em função do número de prótons presentes no núcleo do átomo. Entretanto, é possível encontrar átomos do mesmo elemento químico com diferentes quantidades de nêutrons no seu núcleo. Esses elementos são chamados isótopos. Muitos dos isótopos dos elementos encontrados na natureza são radioativos, isto é, emitem espontaneamente do seu núcleo partículas e radiações eletromagnéticas. O urânio pode apresentar em seu núcleo 92 prótons e 146 nêutrons, o chamado urânio-238, ou U-238. Ou 92 prótons e 143 nêutrons, o urânio-235, ou U-235. Ele é um exemplo de isótopo radioativo, ou seja, que emite partículas e radiações eletromagnéticas. As partículas e as radiações eletromagnéticas emitidas pelos isótopos radioativos são de três tipos: alfa, beta e gama. As partículas alfa são formadas por dois prótons e dois nêutrons. As partículas beta são semelhantes aos elétrons. Estes dois tipos de partículas possuem cargas elétricas e, portanto, podem ser desviadas por campos magnéticos. Além disso, seu alcance é pequeno, limitando-se a poucos centímetros no ar. Os raios gama são radiações eletromagnéticas com alto poder de penetração. Por isso, essa radiação é usada nos ensaios. Existem dois tipos de isótopos, os naturais e os artificiais. Os primeiros são encontrados normalmente na natureza. Os artificiais são produzidos nos reatores nucleares, bombardeando-se nêutrons nos núcleos dos átomos. Na gammagrafia, utilizam-se isótopos artificiais. Os mais usados são o irídio-192, o césio-137, o túlio-170 e o cobalto-60. Quando se trabalha com isótopos, um aspecto importante é conhecer a atividade da fonte, que mede a velocidade de desintegração nuclear. Uma unidade de medida é o Becquerel, que equivale a uma desintegração por segundo. Outra unidade usada é o Curie, que equivale a 3,7 vezes 10 elevado à décima potência do Becquerel. Só para ter uma ideia, saiba que uma fonte de irídio-192 pode ter atividade de até 18 vezes 10 elevado à décima primeira potência de Becquerel. Quanto é isso? Todos os núcleos dos átomos se desintegram da mesma maneira. Portanto, alguns valores devem ser conhecidos, como, por exemplo, a meia-vida de um isótopo radioativo. Com as desintegrações nucleares, a atividade da fonte decresce.
Para designar o tempo necessário para a atividade da fonte chegar à metade do seu valor inicial, utiliza-se o termo meia-vida. Esta característica varia para cada isótopo. Veja alguns exemplos. Isótopo cobalto 60, meia-vida 5,3 anos. Irídio 192, meia-vida 75 dias. Césio 137, meia-vida 33 anos. O filme. O filme para radiografia é semelhante aos filmes comuns. A única diferença é que é recoberto dos dois lados por uma emulsão de sais de prata, brometo de prata, e depois que o filme é exposto à radiação, os grãos dos sais de prata reagem quimicamente em contato com o revelador, transformando-se em prata metálica enegrecida. É essa prata enegrecida que forma a imagem na chapa radiográfica. O filme radiográfico é escolhido em função do ensaio a ser realizado. Suas características são densidade radiográfica, que é o grau de enegrecimento registrado no filme em função da exposição, contraste da imagem, que é dado pela diferença da densidade entre as regiões do filme, velocidade do filme, que é a taxa em que ocorre a sensibilização dos grãos de sais de prata. Filmes com grãos maiores necessitam de menor tempo de exposição. Granulometria, que é o tamanho dos grãos nos sais de emulsão. Quanto menores os grãos, maior a nitidez. Qualidade e sensibilidade radiográfica. A radiografia de qualidade requer nitidez e definição da imagem. Consegue-se isso controlando o contraste, ou seja, a densidade da imagem. Além disso, é necessário evitar falhas de processamento do filme, arranhões, manchas e etc. A sensibilidade radiográfica também precisa ser controlada, devendo ser ajustada aos requisitos da inspeção. O grau de sensibilidade, que pode ser alto, médio ou baixo, é determinado pelo uso a que se destina a peça. Quem faz essa definição é a engenharia de fábrica, segundo normas específicas. Para controlar a sensibilidade radiográfica, basta colocar penetrômetros sobre a face da peça metálica voltada para a fonte de radiação. Os penetrômetros ou indicadores de qualidade da imagem, IQI, são dispositivos, lâminas de uma ou várias espessuras ou fios de diversos diâmetros, colocados em evidência sobre a peça para verificar a sensibilidade radiográfica, isto é, a nitidez desses dispositivos na radiografia. Em geral, o IQI deve ter 2% da menor espessura da peça analisada e precisa necessariamente ser visível na radiografia. Geometria da exposição. A radiografia é, na realidade, uma sombra da peça provocada por seu posicionamento na trajetória das radiações X ou gama. Podemos, neste caso, utilizar os mesmos princípios geométricos aplicados às sombras produzidas pela luz. Para compreender o que ocorre e, portanto, obter melhores resultados na radiografia, você deve conhecer a influência da distância e da posição entre os elementos, fonte de radiação, peça e filme. Vamos analisar como esses dois fatores afetam a formação da imagem. Ampliação da imagem. A imagem da peça no filme torna-se maior que a própria peça à medida que aumenta a distância entre a peça e o filme, resultando uma imagem irreal. Para que a imagem projetada no filme represente o tamanho real da peça, filme e peça devem estar próximos. Na prática, o filme deve estar em contato com a peça. A fonte de radiação, pelo contrário, deve ficar o mais afastada possível da peça e do filme para minimizar o efeito da ampliação da imagem, respeitadas as características do equipamento e da fonte. Nitidez da imagem.
Quanto maiores as dimensões da fonte emissora, menor a nitidez da imagem, devido à formação de uma penumbra na radiografia. Para evitar esse problema, deve-se utilizar uma fonte emissora com a menor dimensão possível. No caso dos raios-x, para melhorar a nitidez da imagem, o alvo, anodo, é posicionado num plano inclinado em relação ao filme, de modo a concentrar a radiação emitida. Distorção da imagem. Se houver uma inclinação entre a fonte, a peça e o filme, a imagem resultará distorcida. Para eliminar esta distorção, deve-se colocar a fonte emissora o mais perpendicular possível em relação à base da peça e ao filme. Lei do inverso do quadrado da distância. Imagine uma lâmpada acesa à distância de 1 metro da superfície de uma mesa. Se elevarmos esta mesma lâmpada a 2 metros de altura, isto é, se multiplicarmos a altura por 2, o nível de iluminação na superfície da mesa será dividido por 4, ou seja, dividido por 2 ao quadrado, que é o quadrado da distância entre a fonte de luz e a superfície. Este fenômeno recebe a denominação de lei do inverso do quadrado da distância. No nosso caso, lei da atenuação da radiação. Esta lei também se aplica aos ensaios radiográficos, pois, neste caso, as radiações emitidas têm propriedades semelhantes à luz visível. A intensidade com que um feixe de radiação atinge uma superfície é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre esta superfície e o ponto de emissão, ou seja, a radiação é atenuada em virtude do aumento da distância. Este é outro fator que limita a colocação da fonte distante da peça para minimizar a ampliação da imagem. Uma das unidades de medida da intensidade da radiação é o coulomb por quilo. Um coulomb por quilo é a intensidade de radiação necessária para produzir uma ionização equivalente a uma unidade eletrostática de carga, conhecida como coulomb, em 1 kg de ar, a temperatura de 20 graus Celsius e a pressão de uma atmosfera. Você sabe que a uma distância d1 corresponde uma intensidade I1, e a uma distância d2 corresponde uma intensidade I2. A lei do inverso do quadrado da distância estabelece a seguinte relação matemática apresentada: I1 sobre I2 igual a d2 ao quadrado sobre d1 ao quadrado. No problema proposto, d1 igual a 1 metro, I1 igual a 100 microcoulomb por quilo e d2 igual a 5 metros, e I2 é o valor procurado. Substituindo as variáveis da fórmula pelos valores conhecidos, você obtém os dados. Logo, a intensidade da fonte a 5 metros de distância será igual a 4 microcoulombs por quilo.